Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor José Maria chegando. Esse é um momento mais especial. Nós podemos sentar aqui, conversar um pouquinho acerca das coisas espirituais de Deus. Quero convidar você para nós falarmos sobre o Espírito Santo. Uma lição que nós começamos a fazer há 2 domingos na igreja. Eu falei sobre a importância do Espírito Santo, e toda pessoa que tem o Espírito Santo é que testifica com o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que dá essa convicção para nós. E também falei sobre nascer de novo, né? É o Espírito Santo que nos fez nascer de novo. É Ele que nos deu vamos dizer assim, a consciência da nossa salvação. Agora, hoje, aqui especialmente, eu vou falar de um assunto que talvez para você seja novo, mas eu preciso explicar, até porque é um assunto que muitas pessoas elas têm curiosidade, ou às vezes ela tem dúvida quanto à blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Ou o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Na verdade, eu gostaria de ter aqui 1 hora para nós discorrer bastante sobre o assunto. Mas eu vou resumir de forma que todos possam entender perfeitamente do começo ao fim. Muitas pessoas elas têm dificuldades de lidar com o Espírito Santo porque elas não entendem bem a ação do Espírito Santo. E por não entender como o Espírito Santo age e trabalha nas nossas vidas, ela vê o Espírito Santo apenas como a terceira pessoa da Trindade. Existem pessoas até que vê assim: o Pai mais forte, o Filho mais ou menos, e o terceiro é terceiro, porque nas competições nós temos primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, por exemplo, nós temos primeiro lugar, é o campeão. Segundo lugar, o quase campeão. Terceiro lugar, que ele ficou atrás do que foi quase campeão. Então, a pessoa às vezes olha a Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem na última pessoa da Trindade, a pessoa pensa que o Espírito Santo é o mais fraco. Na verdade, é um Deus em 3 pessoas. É um único Deus. É um único Deus em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então não é que o Pai é mais forte, o Filho mais ou menos, e o Espírito Santo é fraco, não. São um único Deus em 3 pessoas. Tá? Então o mesmo poder tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Tanto que Jesus disse assim: eu vou, mas vou mandar outro Consolador. Outro Consolador significa outro igual, semelhante. Jesus Cristo hoje, a única diferença é que ele não está fisicamente conosco, ele está em espírito, mas ele é o mesmo Deus conosco, é o mesmo Deus. Então você ter o Espírito Santo é ter Deus, você ter o Espírito Santo é ter Jesus. Por isso que Jesus disse assim: aquele que recebeu os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama, e eu e o Pai e viremos para ele e faremos nele morada. Quer dizer, na pessoa que entregou a vida para Jesus, mora nela o Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu digo mora nela, quer dizer, a vida dela pertence, né, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Entretanto, quem está lidando conosco aqui na terra é o Espírito Santo de Deus. Deus nos deu o seu Espírito de volta. Quando Adão pecou, Adão perdeu o Espírito Santo que havia na vida dele. A Bíblia fala que o pecado separou Adão de Deus. Com o segundo Adão que veio, Jesus Cristo, representando o segundo Adão, aí Jesus resgatou de volta o Espírito Santo e assoprou nas narinas dos discípulos, dos apóstolos, melhor dizendo, lá no livro de Atos, de João capítulo 20, versículo 19, Jesus assopra sobre os apóstolos e eles recebem ali o Espírito Santo. E a partir dali, todos que foram gerados por meio da mensagem pregada aos apóstolos, ou todos que foram gerados por meio da mensagem
que os apóstolos pregavam, todos eles puderam ter a presença do Espírito Santo sobre eles. Não há necessidade de soprar, porque o fato gerador foi o que Jesus fez nos apóstolos. A partir da pregação, toda pessoa que crê em Jesus, que crê que Jesus morreu, ressuscitou e é o único e suficiente Deus, essa pessoa ela recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo faz a pessoa ter consciência de que ela tem uma vida, que ela vai prestar conta dessa vida. O Espírito Santo traz consciência de que a nossa vida não é eterna aqui na Terra. Aqui na Terra ela é passageira e depois que nós morrermos, aí nós vamos prestar contas de toda a nossa vida. E é verdade, depois que você morrer, é que aí você vai prestar contas a Deus de tudo. Aí é outra história. Então, falando sobre o Espírito Santo, uma certa vez, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava em Jesus. E até ele ressuscitar, quando ele ressuscitou, então ele passou essa bênção para os apóstolos receber o Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, falando em línguas, etc. E um certo dia, Jesus estava expulsando o demônio e os fariseus falaram o seguinte: ele está expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios. Daí, então, surgiu essa palavra de Jesus dizendo que quem pecasse contra o Espírito Santo não teria perdão. E aí vamos entender o que é pecar contra o Espírito Santo. Eu vou ler o texto de Mateus capítulo 12, versículo 31, e aí vamos juntos interpretar esse texto. Diz assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Então Jesus está falando que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se ele há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou fazer a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto conhecereis a árvore. Então aqui, praticamente, nós já entendemos o que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui? Quando eu leio aqui Mateus, diz o texto lá, o versículo de número 22 em diante, Jesus estava expulsando um demônio. Os fariseus, que eram os religiosos da época, viram Jesus expulsando o demônio. Olha só, vou ler o versículo 22 para você entender. Trouxeram-lhe então um endemoniado e mudo, cego e mudo. De tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi, filho da promessa? Não é esse o Messias? Não é esse o Messias? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: não, este expulsa os demônios, senão pelo Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo não subsistirá. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se eu expulso Satanás, está dividido o seu reino contra si mesmo? Não subsistirá. Agora, se eu expulso os demônios, Beelzebul, se eu expulso Beelzebul, por que expulsam então vossos filhos? Porque eles mesmos serão vossos juízes. Agora, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus. Jesus disse: olha, os demônios que eu estou expulsando, vocês estão dizendo aí, né, fariseus, que eu faço isso pelo poder dos demônios. Agora, lá no fundo, vocês sabem quem eu sou. Vocês estão negando quem vocês conhecem. Vocês estão me chamando de demônio, mas vocês sabem quem eu sou, porque eles eram os fariseus, conhecedores da lei. Então, o que é blasfemar contra o Espírito Santo, pastor? Blasfemar contra o Espírito Santo nada mais é do que atribuir ao diabo o que Deus está fazendo, mas é de forma sabiamente, ou sabidamente, desculpa. Você sabe que
aquilo, é assim, mas você decide não crer, você decide difamar, você decide blasfemar, caluniar, falar mal. Então, por exemplo, qual foi o problema aqui dos fariseus? Eles sabiam que Jesus estava expulsando o demônio, porque eles conheciam as Escrituras, com certeza. Mas, decididamente, eles falaram, não vamos admitir, não. Isso aí que ele está fazendo é pelo poder dos demônios, para simplesmente manter uma posição religiosa, não admitir o que Jesus estava fazendo pelo dedo de Deus. Aí, Jesus falou o seguinte, então, o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Tem gente que tem medo de falar em línguas e blasfemar contra o Espírito Santo. Não, filho, você não vai blasfemar contra o Espírito Santo falando em línguas, orando em línguas, não. Porque blasfemar contra o Espírito Santo significa falar mal, zombar, criticar, entendeu? Falar mal dele, zombar dele. Significa que a pessoa que zomba do Espírito Santo, não estou falando daquele incrédulo, daquela pessoa que nunca ouviu falar de Deus e de repente ela está zombando, mas não sabe nem o que está falando. Não, é diferente. Tem muitos incrédulos que às vezes zomba de Jesus, zomba de Deus e zomba do Espírito Santo. Aí você me pergunta, pastor, meu vizinho, quando ele bebe cachaça, ele nunca foi na igreja, quando ele bebe cachaça, ele fica imitando as pessoas falarem línguas e etc, fica criticando e xingando. Ele está blasfemando contra o Espírito Santo, pastor? Não, porque ele não conhece, ou ele não está fazendo intencionalmente. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é você saber a verdade, você saber e você decidir ignorar a verdade que você sabe. Então, foi isso que Jesus falou com os fariseus. Falou, olha, vocês sabem que eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Vocês sabem que eu expulso o demônio não é pelo poder de Beelzebul. Em outras palavras, Jesus deu um toque na mente deles. Em outras palavras, lá na sua casa, quando você está deitado lá, você sabe quem eu sou. Mas só que diante das pessoas você prefere criticar, xingar deliberadamente, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Então, gente, blasfemar contra o Espírito Santo é falar mal, é xingar, é atribuir, é criticar, é zombar dele. Entende? Não é, mas zombar deliberadamente. Às vezes a pessoa, é necessário que a pessoa, para ela blasfemar contra o Espírito Santo, é necessário que ela tenha um conhecimento e ela decidiu desprezar aquele conhecimento e ignorar a ação do Espírito Santo. E quando Jesus Cristo diz que não tem perdão, talvez seja pelo fato de que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se a pessoa depõe contra o Espírito Santo, se a pessoa murmura contra o Espírito Santo, se a pessoa fala contra o Espírito Santo, quem que vai convencê-la do pecado? Quem que vai trabalhar na vida dela? Quem que vai limpar a vida dela se ela não aceita, se ela critica o próprio Espírito Santo? Então deu para entender? Então aqui, a grande dúvida que as pessoas têm está mais que claro aqui. Jesus está dizendo o seguinte, olha, qualquer que disser palavra contra o Filho do Homem, então essa pessoa vai falar contra o Filho do Homem e será perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, ou seja, lá no outro texto diz blasfemar contra o Espírito Santo, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É falar mal, é maldizer, é denegrir, deliberadamente você falar mal do Espírito Santo. Por exemplo, sabidamente, eu ensino para que as pessoas não andem assim num caminho escorregadio. Eu sempre falo assim, olha, irmão, sabe aquela igreja que você está vendo? Então, você já foi lá? Não, não fui. Mas parece esquisito, né, pastor? Mas melhor não falar nada, porque você não foi lá, você não conhece. Vai que Deus está usando eles lá, não sei, de um modo estranho, e você vai falar besteira que não compete a você. Tá entendendo? Porque às vezes, só porque a pessoa faz de um jeito diferente do meu, tem gente que se acha no direito de criticar. Aí pode estar blasfemando, porque ela pode estar falando intencionalmente mal da outra pessoa, entendeu? Então, assim, eu sempre ensino para os membros da igreja, irmão, na dúvida, fala nada. Na dúvida, fica quietinho no seu canto. Vamos dizer que, é igual, por exemplo, a pessoa fala assim,
essa teologia aí do pessoal cai, né? O Benihim, por exemplo, ora, as pessoas caem, etc. Eu não entendo. Eu prefiro falar como algumas pessoas, alguns pastores dizem, olha, eu não entendo, deixa pra lá, não vou entrar nisso não. Não entendo, deixa quietinho, e o dia que chegar lá no céu, Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. Eu não posso falar mal contra aquilo que eu não entendo. O que eu entendo pela Bíblia, eu vou explicar. Claro que eu prego para que nós fiquemos de pé, e não para cair. Porque eu vejo pela Bíblia, ensino pela Bíblia que nós temos que ficar de pé. Agora, se outro teve uma visão de cair em algum momento, aí eu não posso questionar com ele, não vou brigar, não vou dizer que ele está sendo usado pelo diabo, por isso, por aquilo. Eu vou respeitar. Acho que uma coisa muito importante nós brasileiros é aprender a respeitar o direito das outras pessoas. E, às vezes, até respeitar o diferente, né? Porque, às vezes, a pessoa ela é diferente, ela age diferente, ela fala diferente, o pensamento dela não comunga com o meu, ela não pensa igual eu penso, eu já acho que ela está errada por não pensar igual eu penso. É uma coisa que nós precisamos aprender a não agir dessa forma, tá? Então, era isso que eu queria falar hoje sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Domingo que vem eu vou voltar para nós continuarmos falando sobre o Espírito Santo. Tenho certeza que nós vamos aprender muito, 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 muito sobre o Espírito Santo de Deus. Oremos. Senhor Espírito Santo, muito obrigado pela oportunidade de te conhecer e saber que tu és o Senhor, o Deus, o amado, o Rei, o Santo das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa. Obrigado, Senhor, pela orientação. Obrigado pela graça. Obrigado pela unção. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego a vida de cada pessoa nas tuas mãos, tendo a certeza que o Senhor sempre nos levará de glória em glória, de vitória em vitória. Há pessoas orando comigo agora que elas pensaram, meu Deus, eu acho que eu blasfemei. Não, só de você pensar, eu acho, será, meu Deus, tem compaixão? Você não fez, porque se o Espírito Santo está colocando arrependimento no seu coração, é porque você não fez. A pessoa, quando ela blasfema contra o Espírito Santo, ela se torna como um animal irracional. Ela não vai ter sentimento de arrependimento, ela não vai ter sentimento de pedir perdão, de reconhecimento. Ela vai viver na mais alta estupidez da vida, até ser destruída. Pai, por isso nos ajuda a levar a palavra do Evangelho a muitas pessoas e fazer a tantas outras pessoas a conhecer o Evangelho puro e santo de Jesus. É a nossa oração para a honra e glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus amigos, meus irmãos, glória a Deus. Então, semana que vem eu volto falando mais sobre o Espírito Santo. Será o primeiro domingo do mês. E eu volto e você seja muito bem-vindo, tá bom? Se a mensagem te ajudou de alguma forma, compartilhe com os amigos, familiares, parentes, comenta com o pessoal. E antes de você sair, deixa algum comentário lá. Depois eu leio os comentários, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês ricamente. Que o Senhor Jesus seja sempre a nossa vitória. Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo encontro.